Produção de ácido cítrico ou citrato de hidrogênio. O ácido cítrico, também conhecido como citrato de hidrogênio, é um ácido orgânico fraco com peso molecular de 210,14 gramas por mol. Foi isolado e cristalizado por Shelley pela primeira vez em 1784 do suco de limão, sendo o principal constituinte dos frutos cítricos. É encontrado também em frutas como abacaxi, pera, pêssego e laranja. Constituinte natural do metabolismo de plantas e animais, é o principal metabólito excretado no ciclo de Krebs. No ciclo, a degradação da glicose produz energia e metabólitos. Nessa etapa, chamada de glicólise, tem como principal produto o ácido pirúvico ou piruvato, que por sua vez, na presença de oxigênio, é metabolizado a acetil-CoA. A enzima citrato-sintetase catalisa a reação de transferência do grupo acetil, proveniente do acetil-CoA, para o oxalacetato, formando o ácido cítrico. Dentre os principais micro-organismos usados, a gente tem as leveduras, como a Yerrovia lipolítica, e fungos filamentosos, tipo o Aspergillus niger e o Wente. Pode ser obtido industrialmente por meio de síntese química, microbiológica ou pela extração de citrinos como limão e laranja. A obtenção via rota extrativa é feita com citrato de cálcio através da adição de hidróxido de sódio ao suco de frutas. Essa rota possui baixo rendimento quando comparada à rota microbiana e sua produção em larga escala é inviável, portanto é mais utilizada por pequenos produtores. Nos processos de fermentação a gente vai ter a fermentação cold ou sólida, a de superfície submersa. Na fermentação em estado sólido, é caracterizada pelo desenvolvimento de micro-organismos em um ambiente de baixa atividade de água, em um material que atua tanto quanto suporte físico como forma de nutriente. O substrato é embebido em água e após a remoção do excesso de água, a massa passa por um processo de vaporização realizado em bandejas, de forma a esterilizar o substrato. O uso de bandejas permite uma melhor ação do sistema, facilitando o melhor desenvolvimento do micro-organismo. O pH inicial do material é normalmente de 4 a 5 e a temperatura de inoculação de 30 a 36 graus, dependendo do micro-organismo. Quando o substrato atinge a temperatura de 30 a 36, ele é inoculado com cold, que é um preparado prévio contendo amilases e proteases, utilizando uma cepa de Aspergillus niger, que não é tão sensível a íons de ferro. Durante a fase de incubação, a temperatura deve ser mantida entre 28 a 30 graus. O processo de cultura sólida é concluído dentro de 5 a 8 dias e o produto é colocado em percloradores extraído com água quente. O processo de fermentação em superfície, usando um substrato líquido, é o método de produção mais antigo e responde de 5 a 10% do suprimento mundial de ácido cítrico. É mais utilizado por indústrias de pequeno porte, uma vez que requer menor esforço na operação, instalação e menor custo energético. O fungo se desenvolve como micélios na superfície do meio. O pH é em torno de 5 a 6 na fase de germinação, sendo reduzido para 2 devido à remoção de íons amônios do meio. Durante o processo, alta quantidade de calor gerada. Portanto, as câmaras de fermentação são equipadas com circulação de ar úmido, que passa sobre a superfície de forma que controla a umidade e a temperatura por resfriamento evaporativo. A ventilação também é importante para trocas gasosas, uma vez que a taxa de produção do ácido cítrico
cai se o dióxido de carbono na atmosfera aumentar mais de 10%. O processo fermentativo termina entre 8 a 14 dias. O micélio totalmente desenvolvido, impregnado de ácido cítrico, flutua como uma camada branca espessa no solução nutritiva, e o conteúdo das bandejas é separado entre fluido fermentativo e micélio, que é lavado para recuperação do ácido cítrico. A obtenção do ácido pela rota fermentativa em superfície permite um aproveitamento de 80 a 85% da massa de carboidratos fornecida no substrato inicial. O processo submerso é conduzido em bateladas simples, tanques agitados ou bioreatores aerados. Os bioreatores para a produção de ácido devem ser protegidos de ácidos ou construídos em aço inoxidável, especial para evitar a corrosão. No valor de pH 2, que corresponde à acidez do meio em que o ácido é excretado, os metais pesados lixiviados das paredes de aço comum do fermentador podem contaminar o meio com íons metálicos e inibir a formação de ácido. O meio de cultura deve não só fornecer carboidratos para o metabolismo microbiano, como outros componentes, como íons cobre, fosfato monopotássico e sulfato de magnésio. A adição de íons cobre neutraliza os íons ferros, responsáveis por inibir a atividade metabólica de aspergilos Niger. O processo deve ser conduzido de 25 a 27 graus, condição ideal para que haja crescimento microbiano. O substrato diluído e os esporos inoculados em nutrientes são adicionados ao tanque reacional, que deve apresentar constante homogeneização e aeração para que o rendimento do processo possa ser o máximo possível. Para uma cultura de aspergilos, o ciclo de produção pode durar de 5 a 12 dias, dependendo da planta e das condições de operação. Durante o processo de fermentação é gerado um grande volume de espuma sobre produtos originários, tanto da matéria-prima de carboidratos quanto do lodo reacional formado, constituído basicamente de gesso e impurezas orgânicas. Dessa forma, agentes espumantes isentos de ferro, cobalto e níquel devem ser adicionados para evitar perdas. A gente tem 4 processos de recuperação. Pode ser a precipitação, que é um método clássico que utiliza o hidróxido de sódio para precipitação de citrato. A extração é extraído na presença de solventes orgânicos. A dissolução em eletrodiálise, que usa troca iônica para separação, e a ultrafiltração e nanofiltração. A precipitação é o método de recuperação mais utilizado e pode ser aplicado nesses 3 processos de fermentação. Sobre dados de mercados, atualmente a gente tem a capacidade mundial instalada de 750 mil toneladas ao ano, com a produção de 550 mil toneladas. Entre os principais players inclui a ADM, que é nos Estados Unidos, a Cargill, também nos Estados Unidos, a COFCO da China, a Young Buslauer na Áustria, e a Tate Lyle é no Brasil, e a Cargill também tem uma fábrica no Brasil. E aqui a gente tem um gráfico da exportação mundial, e como mostra a Ásia, ela é a dominante, a que mais exporta, e se destaca a China com 790 milhões em exportação, seguido pela Áustria, Bélgica, Tailândia e Canadá. Na aplicação na indústria, o ácido é utilizado como aditivo, acidulante e antioxidante na fabricação de refrigerantes, sobremesas, conservas de frutas, geleias, doces e vinhos. Também é utilizado na composição de sabores artificiais, de refrescos em pó e na preparação de alimentos gelatinosos. Previne a turbidez, auxilia na retenção de carbonatação
potencializa os conservantes, confere sabor frutal e prolonga a estabilidade da vitamina C, reduz alterações de cor, realça aromas e tampão no meio. E é isso, obrigada a todos pela atenção.